Boa noite a todos que sintonizam o canal Chai, né? E boa noite à nossa equipe, Marina, Hamilton e Pablo. E é o nosso convidado de hoje, Antônio Martins, que daqui a pouco nós vamos apresentar também. E essa questão do que quer dizer Chai, né? Muita gente quer saber o que quer dizer Chai. Chai, na língua dos Kaxinawa, são do Acre, região amazônica, quer dizer, metade de você está em mim, metade de mim está em você. E o canal, o Chai, Caminhos do Bem Viver, tem como propósito o bem viver. O bem viver aqui entendido como harmonia com você, com os outros, com a natureza, com a terra, com o cosmos, com tudo que nos cerca e principalmente com a vida. A centralidade de tudo que nos cerca é a vida, e dela é que tudo faz parte, né? E a gente faz essa apresentação, e agora a apresentação da nossa equipe, começando por Hamilton. Sim, e ainda esqueci de dizer que eu sou Vera Salles, jornalista, professora da Universidade Federal do Maranhão, e sempre trabalho ao longo dos anos com a questão da cultura de paz. Hamilton. Meu nome é Hamilton Farias, sou poeta, também sou consultor cultural e sou professor universitário aposentado pela FAP, Faculdade de Artes Plásticas, e fui professor também da PUC e da Universidade Metodista. Marina, por favor. Marina. Sou Marina Barros, sou professora de História e Sociologia, trabalho com arte e educação, nunca deixei de trabalhar a arte aliada à educação, por acreditar no papel transformador que a arte tem. E atualmente também faço parte, além do Chai, da Rede Democracia e Direitos Humanos. Bom, eu sou Pablo Figueiredo, sou historiador, jornalista, radialista, músico, mas mais importante de tudo, eu sou aluno da professora Vera. Então, estamos aqui por causa dela também. Tá bom. Então, assim, vamos apresentar o nosso convidado de hoje, Antônio Martins, jornalista, ensaísta, e ele é o editor da publicação Outras Palavras, que ela é uma revista brasileira, ela é de cultura, civilização e política, e é publicada na internet desde 2010. Ela também publica edições diárias que buscam abordar os grandes temas contemporâneos e com profundidade, esse que é o detalhe. E aposta no jornalismo muito mais assim, profundo mesmo, para a construção de um projeto nacional. O Antônio Martins também foi fundador da edição brasileira do Le Monde Diplomatique, e ele também participou da criação de outras mídias alternativas na época, como Carta Capital e Ciranda Internacional de Comunicação Compartilhada. Hoje ele desenvolve, além da Outras Palavras, do projeto que se chama Mandala, né? E que pretende criar uma rede única, unindo todos, vamos dizer, a grande parte dos países que fazem uma imprensa independente, uma mídia independente. A imprensa já é outro nome. Tá certo? Então, com a palavra, Antônio Martins. Olha... Assim, e só para dizer que é uma alegria muito, muito grande ter você aqui no nosso canal Chai. É uma alegria minha conhecer, reencontrar aqueles que eu já conhecia e conhecer novos amigos e parceiros. Eu acho que esse tema que vocês propõem, eu queria
ver se a gente estabelecia um diálogo sobre ele, né? Eu senti nas perguntas, na pauta que a Vera me enviou, uma tensão entre o que a internet pode ser, o que as redes sociais podem ser, o que essas tecnologias muitíssimo poderosas de intercomunicação das pessoas, de comunicação quase horizontal das pessoas pode ser, e o que elas vêm sendo hoje. Eu acho que para a gente entender um pouco essa tensão e essa contradição, a gente podia voltar um pouquinho para a história da internet, e em especial para a ligação dela com o jornalismo. Boa parte de nós que está aqui viveu o período da virada do século, em que houve uma explosão de diversidade, uma explosão de democracia no jornalismo. É a época em que estão ocorrendo dois fenômenos simultâneos. Está acabando a bolha.com, que foi uma bolha especulativa nos mercados financeiros e também baseada nas primeiras promessas da internet, que se estendeu mais ou menos nos anos 95 até 2000. Eram muitas promessas, eram muitos investimentos financeiros nessas promessas. Talvez depois a gente possa fazer um paralelo com o que está acontecendo hoje com a chamada bolha da inteligência artificial. De repente se viu que essas promessas eram incapazes de gerar os lucros prometidos, e elas se frustraram. Muitas empresas quebraram, muitas pessoas foram demitidas. Isso foi uma espécie de prenúncio da crise do capitalismo, na grande crise desse século que viria a partir de 2008. Mas nesse mesmo momento é muito interessante, porque a queda desse projeto deu sentido e deu possibilidade para a emergência de um outro projeto em muitos aspectos contraditórios, embora se apoiando na mesma tecnologia. Foi a partir daí, da quebra da bolha.com, que surgiram uma coisa que hoje parece arcaica, mas até 20 anos era muito contemporânea, que foram os blogs. Surgiram as plataformas que permitiam criar blogs. Isso foi muito revolucionário pelo seguinte: a internet tinha permitido, voltando um pouquinho agora na história, a internet surgiu, como a gente sabe, a partir de um plano militar dos Estados Unidos. Ela não surgiu para libertar as sociedades, ela surgiu como uma rede de computadores para permitir que, caso houvesse uma guerra nuclear, e caso as duas potências da época, Estados Unidos e União Soviética, se enfrentassem, os Estados Unidos, a internet é um projeto originário dos Estados Unidos, os Estados Unidos poderiam resistir, mesmo que qualquer um dos seus centros de armas atômicas fosse destruído. Então, a internet permitiu com que não houvesse uma centralização. Ela estabelecia justamente uma horizontalização, na qual a destruição de qualquer centro não destruiria nenhum dos outros, porque todos os centros tinham a sua autonomia. A internet foi usada depois pelos mercados financeiros para acabar com as fronteiras nacionais entre os mercados especulativos. Hoje isso é uma coisa infernal, né? Dizem que circulam pelo mundo todos os dias um volume de ativos equivalente a 50 vezes o PIB do mundo. Isso permite que as pessoas que têm muito dinheiro e muita tecnologia troquem moedas de um país para o outro, ativos, investimentos, derivativos,
posições em petróleo, em ouro, em soja, em boi, em qualquer coisa, posições financeiras que representam essas riquezas, em operações que hoje, inclusive, já são automatizadas, são operações que são feitas, às vezes, aos milhões por minuto, justamente devido às novas tecnologias, mas esse processo que começou com uma tecnologia militar, evoluiu para uma tecnologia financeira, a mesma tecnologia, mas com uso financeiro. Na virada do século, ela foi apropriada pelas sociedades, em geral eram pequenas empresas que estavam envolvidas nisso, quase startups, assim, mas não startups que levantam milhões de dólares, iniciativas pequenas de indivíduos mesmo, que desenvolveram a tecnologia e criaram uma situação em que qualquer indivíduo era capaz de se comunicar por meio da internet, construindo o instrumento típico da época, que eram os blogs. Um pouquinho antes, a internet já tinha conseguido produzir uma certa democratização, porque pelo fato de ela substituir o papel e de ela substituir o transporte físico pelos bits, né, pelas páginas de internet, e essas páginas de internet poderem circular livremente, lá por 1993, 94, a gente que era jornalista tinha acesso, por exemplo, ao site do Exército Zapatista do México. O MST divulgava as suas iniciativas no mundo inteiro. Então, era uma coisa muito revolucionária na época, hoje é banal, porque a chegada aqui de jornais estrangeiros, por exemplo, que não eram muitos, eles chegavam, para quem tinha acesso a uma hemeroteca, como a da USP, da ECA, por exemplo, recebia o Le Monde com 3 ou 4 dias de atraso, o New York Times, a mesma coisa, os jornais mais conhecidos do mundo, todos com esse período, e a internet permitia fazer imediatamente e permitia ter acesso ao Exército Zapatista, que nunca você iria ter acesso antes, e pessoas de todo o mundo podiam ter acesso ao MST. Isso foi já nos anos 90. Na virada do século, com os blogs, surge uma revolução muito maior, porque você podia fazer muito facilmente a sua página na internet. Qualquer coletivo, qualquer movimento, por pequeno que fosse, qualquer pessoa, no final das contas, com um pouquinho de trabalho, não precisava de muito dinheiro, quase de nenhum dinheiro, era uma ferramenta geral, você configurava essa ferramenta, as pessoas também não esperavam uma sofisticação gráfica muito grande, então você teve uma difusão gigantesca dessas iniciativas, a tal ponto que surgiu um conceito novo na comunicação, um novo paradigma. Se falava que o paradigma da comunicação de massas, que começa com Gutenberg, e que ele é marcado por um ecossistema em que tem um número cada vez maior de receptores, mas um número cada vez menor de emissores, porque as empresas vão se concentrando, as tecnologias, primeiro tem jornais, depois tem o rádio, depois tem a televisão, tudo isso exige dinheiro, tudo isso vai fazendo com que haja uma concentração econômica, então são cada vez menos emissores e cada vez mais receptores, por isso que é chamada comunicação de massa. Ela é substituída por aquilo que os teóricos chamam de comunicação compartilhada, em que todo mundo consegue se comunicar com todo mundo. Na minha opinião, isso tem que estudar melhor, mas isso está associado com uma ebulição política que existe da virada do século até, digamos, 2010, 2011, que tem a Primavera Árabe, 2013, que tem os movimentos contra o aumento da passagem aqui em São Paulo, 2011 tem o Occupy Wall Street também, ou seja, você estava
desafiando uma das estruturas essenciais da dominação do capitalismo, que é a dominação midiática. Então, nessa época mesmo, você começou a ter fenômenos como alguns blogs que tinham audiência igual ou às vezes maior do que jornais estabelecidos há muito tempo. E havia um movimento de diversidade muito forte, a ponto que chegou a ter uma experiência muito curiosa, que era, On My News, um jornal na Coreia do Sul, em que havia uma equipe de editores contratados para editar as matérias que eram produzidas pelos cidadãos. O jornal não tinha uma equipe de jornalistas, ele tinha uma equipe de editores que recebiam os textos, os cidadãos reportavam aquilo que eles estavam vendo, vivendo. E é claro que tem muitas limitações desse modelo, mas tem também muitos avanços, depois a gente pode conversar sobre isso. Então, era uma experiência radical de democratização da produção de informação. Nesse mesmo tempo, ou seja, final da década de 10, começo da década de 20, eu tenho a impressão, isso precisava estudar melhor, mas são palpites aqui, que o capital promove dá um truco. Ele fala assim, ele promove uma banalização geral, que primeiro começa com as redes sociais e com o algoritmo. Então, ele cria uma suposta democratização radicalizada, aí você não precisa ter nem o esforço de construir um blog. No Facebook, no Twitter, que foi o primeiro, o Facebook depois, ou agora no Instagram ou no TikTok, o modelo da página é padrão, você não tem uma diagramação para a sua página. A sua página está um chiadinho aqui, acho que é o meu microfone, né? Acho que melhorou aqui. A sua página é definida pelas imagens que você coloca nela. Não tem nenhuma cor diferente, nenhum modelo diferente dos jornais e diferente dos blogs da internet que tinham um projeto gráfico também. Então, ele torna extremamente fácil fazer o seu centro de comunicação, a sua página a partir da qual você se comunica com o mundo. Ela banaliza, ele banaliza, num certo sentido, a produção de informação. Tem que entender depois, vocês que são comunicadores podem ajudar a entender isso. Quando que se rompe a barreira entre a ideia do que é relevante, socialmente relevante. No jornalismo, o jornalismo como o jornalismo lida com a exiguidade, tem uma exiguidade de pessoas para produzir, de recursos para pagar essas pessoas, de páginas de jornal, você tem que escolher muito criteriosamente. Podem ser boas ou ruins as escolhas, mas é preciso haver uma escolha muito criteriosa do que vale, do que é notícia e do que não é notícia, do que vale comentário e do que não vale comentário. As minhas relações pessoais nunca foram notícia de jornal. Você tinha, quando máximo, a coluna social, que ocupava uma página do jornal e que eram aquelas pessoas famosas. Hoje, a comunicação se tornou coluna social. A coluna social, que era um nicho, era um cantinho lá do jornal, e que os jornais tinham cada vez mais vergonha de publicar a coluna social, era uma coisa brega, ela se tornou o motivo de toda a comunicação pública que é feita hoje na internet. A tal ponto que, se você acompanha os próprios noticiários dos jornais, os jornais se fofoquizaram. Quase não tem nos jornais debate sobre nenhum grande tema brasileiro.
você quer saber do relógio do Lula e do relógio do Bolsonaro, de quem frequentou tal jantar no Palácio do Planalto e quem se sentiu excluído no Palácio do Planalto. São coisas assim, muito, muito afastadas. Há uma banalização do público, do espaço público, do debate público. Tudo passa a ser... Você vê, a página do UOL, para mim, que o UOL ainda tem uma certa seleção, é muito diferente do Facebook. Mas, como ele precisa mimetizar essa onda das redes sociais, ela começa com algumas notícias, logo depois vem o futebol, logo depois vem as novelas. Às vezes você que não acompanha a novela, você vê tal pessoa matou não sei quem, você fala se foi um crime, não, é o relato do que aconteceu numa novela. E depois tem as celebridades, quem está saindo com quem e tal, ou seja, se apagou completamente a noção de que tem um espaço privado que não interessa para o conjunto das pessoas, e que tem um espaço público que é importantíssimo, porque é lá onde a gente define o destino coletivo, digamos assim, é lá onde se dá a política. O que é a política? A política é um espaço coletivo onde se devem discutir as questões que dizem respeito às escolhas coletivas. Não é tudo que faz parte da política, mas hoje, nos jornais, tudo está misturado. Mas sobre isso ainda se coloca o algoritmo, a definição do algoritmo, porque aquilo que nós produzimos nas redes sociais, depois tem todo um outro debate que a gente podia fazer outra hora, talvez não dê para fazer hoje, sobre a apropriação do trabalho e da inteligência coletiva. É uma das formas daquilo que o Ladislau Dogor chama de rentismo. Essas grandes empresas, essas big techs, que são as empresas que dominam o capitalismo contemporâneo, elas não produzem nenhum conteúdo, elas não empregam nenhum jornalista, elas não empregam nenhum fotógrafo, elas se servem da produção do trabalho e da produção de bilhões, literalmente bilhões de pessoas que entregam seu conteúdo, não são remuneradas, mas esse conteúdo é utilizado por essas empresas para valorização. Então tem um outro debate aí. Mas isso tudo é feito sobre a regra do algoritmo. O algoritmo é um editor muito mais tirânico. Então, veja só a dialética desse retrocesso. Nós tínhamos na comunicação de massa a ditadura do editor, porque eram muito poucos emissores para audiências muito grandes, e quem definia o que essas massas iam consumir era um editor. Claro que o editor era um funcionário do dono da empresa de comunicação, que podia demiti-lo a todo momento. Então, o editor era um executor, digamos assim, de ordens que estavam ligadas, claro que com muita sofisticação. Quanto mais refinada a publicação, maiores eram as mediações, mas sempre buscando, em última instância, atender aos interesses do proprietário daquela publicação. Aí você passa disso para uma situação em que você dilui o papel do editor, porque cada um pode produzir o seu blog, e alguns blogs são tão importantes quanto alguns jornais. Então você cria uma espécie de liberalismo total, em que todo mundo pode se aventurar nesse mercado da informação. Só que depois você cria, com o advento das redes sociais, um super editor, um hiper editor, que não é nem uma pessoa, é uma lógica. O Facebook, o Instagram, o Telegram, o TikTok, eles não têm ninguém lá para escolher que notícias vão chegar para as pessoas. Eles têm uma lógica que define, por exemplo, que tudo aquilo que é conflitivo,
que tudo aquilo que provoca polêmica, que tudo aquilo que vai atiçar algumas das emoções humanas mais belicosas, tudo aquilo vai ser prioridade, porque tudo aquilo vai gerar resposta. Ao gerar resposta, vai gerar audiência. Ao gerar audiência, vai gerar visualizações da publicidade. E ao gerar visualizações da publicidade, vai gerar dinheiro. Fora que deve ter também alguma articulação ideológica para você criar um sistema em que você não busca estabelecer acordos, você não busca estabelecer convivências, você não busca estabelecer consensos e convergências entre o público. Você visa jogar o público contra si mesmo. Quanto mais confronto tiver, melhor. Quanto mais divergência tiver, melhor. Quanto mais arenga tiver, é melhor. Então, você repare essa transição. Você passa da ditadura de poucos editores para um período de democracia muito fugaz, para um período que você nem precisa, o capital nem precisa de editores, porque ele nem precisa interferir em cada matéria. Basta que a lógica que está ditada por ele, que está prevalecendo nos algoritmos, se imponha. Bom, isso é o que a gente tem agora. Agora, vocês, no roteiro que a Vera me mandou, tem uma questão que eu acho que é essencial e que está muito distante do debate que é feito hoje na internet, que é quais são as alternativas, né? Essa possibilidade de nós nos comunicarmos de forma democrática, de forma vastíssima, como poderia ser utilizada para você criar, primeiro, relações de construção comum, relações de prazer também entre as pessoas encontrarem prazer, satisfação, não na briga, mas na convergência, no estabelecimento de laços mais fortes entre as pessoas, na convergência política também, inclusive não só nas relações humanas, mas nas relações entre as coisas, né, que podem ser relações transformadoras. O Jeremy Rifkin, é um sujeito que, vou citar de novo, o Ladislau Dalbor gosta de falar, é um cientista político e da comunicação dos Estados Unidos. Ele debate, talvez num certo sentido os chineses estejam fazendo isso, ele debate como você poderia ter, com a tecnologia contemporânea, um sistema de planejamento muito mais democrático e muito menos centralizado do que o sistema de planejamento que vigiu no chamado socialismo real. Vocês sabem que o Marx dizia que o capitalismo era a anarquia da produção, porque cada produtor, cada empresário, por exemplo, mesmo cada trabalhador, está pensando em atuar naquele setor que mais lhe favoreça. Mas não existe nenhuma coordenação entre esse conjunto imenso de produtores, de maneira que há sempre uma anarquia na produção, se produz muito mais do que seria necessário, não se produz muito daquilo que seria necessário, e isso resulta em fenômenos como o aquecimento global. Hoje, a exacerbação disso. No socialismo inicial, que alguns chamam de socialismo real, eu gosto de chamar de socialismo primitivo, essa mão invisível do mercado foi substituída por um planejamento estatal ultracentralizado e que tinha um caráter, num certo sentido, alienante também. Por quê? Não era a alienação da mercadoria, eu vou produzir o que seja, se for armas, se for venenos químicos,
Qualquer coisa que me dê dinheiro, eu vou produzir. Isso é uma alienação do mercado, alienação típica do capitalismo. Eu consegui um emprego muito bom numa fábrica de instrumentos de tortura. Eu não estou preocupado com as consequências daquilo. Eu tenho que dar um sustento para mim e para minha família. O socialismo real criou um outro tipo de alienação, que era a dissociação entre o sujeito e a sua produção no mesmo local da produção, porque ele não podia escolher a produção. A produção era determinada pelo Estado, a partir de um planejamento central, que pode ter tido a melhor das intenções, mas que resultava num suposto planejamento muito incapaz de fazer frente à multiplicidade maravilhosa, digamos assim, da vida humana. O von Mises, lá da escola austríaca, ele, dos avós, tataravós do neoliberalismo, o desafio dele, essencial ao marxismo, era esse. Ele dizia: nenhum planejamento estatal vai ser jamais capaz, jamais suficiente para dar conta da diversidade da vida humana. E, num certo sentido, nesse aspecto ele tinha razão. Só que agora a gente tem tecnologias que permitem saber a cada momento quantos tubos de pasta de dente estão sendo consumidos, quanto as pessoas estão desejando tal artigo ou tal outro nas suas interações no Facebook. Quanto... Bom, ele sabe mais sobre nós, sobre cada um de nós, muito mais sobre cada um de nós do que nós mesmos sabemos sobre cada um de nós, evidentemente. Mas ele é capaz de, tabulando os desejos, as interações, aquilo que a gente clica, que a gente não clica, aquilo que a gente olha nos cartazes que estão na rua, aquilo que a gente não olha, ele tem a capacidade. O Márcio Postman, outro dia, estava dizendo para a gente numa entrevista, o IBGE faz um censo a cada 10 anos. As empresas de comunicação, as Big Techs, fazem um censo todos os dias. Se bobear, elas fazem um censo a cada hora. Um censo muito mais profundo do que o censo do IBGE, que ele não quer saber só quantas pessoas moram na tua casa, se são pretas, se são brancas, se são mulheres, se são homens, quanto ganha cada um. Ele sabe o que você está desejando de tal marca, ele sabe com que tipo de pessoa você está se interagindo nas redes sociais. Só que isso não é utilizado. Primeiro que isso é utilizado... Isso não devia ser utilizado na forma de invasão de privacidade que é hoje, porque e devia ser utilizado na forma que não é utilizada hoje, de constatar os desejos coletivos. Por que essa forma que é utilizada hoje é indevida? Porque ele é um tipo de propaganda microsegmentada, ultrasegmentada, que te oferece aquilo que o algoritmo sabe que você deseja. E que não necessariamente é uma escolha que você deveria fazer. Então, ele pega a gente pelo desejo que ele sabe existir em nós, sem que a gente possa sequer criticar esse desejo. Ele manipula, utiliza aquele aspecto do nosso desejo que ele quer. É claro que nós todos temos desejos, os mais nobres e os mais perversos, mas para a publicidade, tudo isso é utilizado para venda. Não é utilizado para nenhum fim de análise, de nos tornar pessoas melhores, mais responsáveis, mais conscientes de nós mesmos, mais capazes de nos transformar. É uma coisa ultra instrumental, ele vai te pegar. Todos nós já vivemos essa experiência de abrirmos uma página na internet e depararmos com aquilo em que a gente estava pensando, não porque seja bom para a gente, mas porque simplesmente ele capturou e identificou que em alguma fala que você fez, em alguma busca que você fez, apareceu um cruzamento entre isso e alguma coisa que pode dar lucro para ele.
E o segundo problema, esse é o problema, o desaproveitamento é que esse volume imenso de dados que existe circulando, que são capturados de nós, ele poderia ser utilizado para saber, por exemplo, de que maneira a construção de uma linha férrea, de uma ferrovia entre São Paulo e o Rio, poderia economizar quantas horas de pessoas no trânsito? Quais seriam as melhores formas de resolver os gargalos do transporte público numa cidade como São Paulo? Quais seriam as melhores maneiras de oferecer para as pessoas uma alimentação saudável? Quais seriam as melhores formas de estimular as pessoas a não poluir os rios ou a utilizar nas suas atividades diárias práticas que não gerassem mais emissões de CO2? Tudo isso e uma miríade de outras informações que a nossa ação nas redes sociais, na internet, em tudo isso, poderia gerar. Tudo isso é desaproveitado. Sem falar que o algoritmo, evidentemente, o algoritmo é uma coisa necessária. Numa rede que tem 2 bilhões ou 3 bilhões de pessoas, como o Facebook, é evidente que você não pode receber tudo aquilo que todo mundo produz. Mas o algoritmo pode ser programado de uma maneira completamente diferente do que o algoritmo é hoje. O algoritmo, ao invés de exacerbar as nossas relações de competição, de disputa, de rivalidade, poderia perfeitamente ser programado para estimular as nossas relações de companheirismo, de cooperação, de colaboração. Então, eu acho importantíssima essa questão que vocês fizeram. Só que eu acho aliás, eu acho muito mais importante ainda, embora a outra seja tão importante, também muito importante, mas o que mais falta hoje? Existe um trabalho muito amplo de crítica da internet, mas existe pouco esforço para imaginar como poderiam ser feitas redes diferentes. Porque, num certo sentido, a gente vê que nós somos impotentes, que nós não vamos conseguir, dizia o Carlos Drummond de Andrade, não vais conseguir dinamitar a ilha de Manhattan. E nós não vamos conseguir dinamitar o Google, nós não vamos conseguir dinamitar o Facebook, a não ser que a gente coloque isso como objetivos concretos, que as sociedades, os partidos políticos, os movimentos sociais, coloquem essa questão da internet na agenda. Tudo é possível de ser transformado desde que seja visto como problema, como questão, seja desnaturalizado. Tudo aquilo que é naturalizado, que é visto como inevitável, que é visto como paisagem, como coisa que sempre existiu e sempre vai existir, não é problema. Onde não há solução, onde não há problema, não há solução. Onde não há solução, também não há problema. Vou ficar por aqui. Você acha, por exemplo, né, quer dizer, essa relação entre a sociedade colocar na sua agenda, né, essa prioridade que é a questão da comunicação democrática, vamos chamar assim, e, ao mesmo tempo, o massacre enorme que existe, nos diluindo enquanto seres humanos, nos diluindo enquanto ação coletiva, nos diluindo, trazendo um conjunto de incertezas. Quer dizer, como resolver esse conflito? Porque, ao mesmo tempo que o caminho seria fortalecer os poderes críticos da sociedade em relação a ações que possam mudar esse panorama, por outro lado, nós estamos impotentes, como você falou, né, no sentido de encontrar caminhos. Então, hoje a internet, por exemplo, nos traz um campo de comunicações importante, mas, por outro lado, traz pontos negativos que estão nos deixando a sociedade doente, né? Já existem estudos nesse sentido, né, da doença social,
em função das comunicações que são apropriadas pelo capitalismo e transformadas em negócios, em manipulação, em pouco acesso a páginas públicas, né? A negócios de mais notícias familiares, notícias banais, uma banalização, etc. Então, a questão é por onde começar esse processo, né, de mudança pela regulamentação, talvez, das redes, né, pelo fortalecimento de poderes de comunicação descentralizados. Como que você vê isso? Eu poderia fazer uma pergunta para fazer um link com a pergunta do Hamilton, porque daí aproveita para responder uma vez só. Pode ser? Sim. Então, Antônio, diariamente a gente vê um mar de fake news pela internet e que faz mal para a saúde da gente, porque são notícias absurdas, né? E isso impacta a população. Então, assim, que narrativas, como construir uma narrativa para contrapor a extrema-direita e para tornar uma sociedade mais civilizada, onde as relações humanas sejam mais saudáveis? Então, aí são tantas questões. Primeiro tem a questão das crianças, né, que vocês colocaram também. Hoje já é completamente sabido como esse tipo de interação, que é uma interação totalmente mediada pela tela e pelo algoritmo, é nocivo para as crianças. Tem vários estudos sobre isso, mas é nocivo para nós também. Pensem no seguinte, pensem em vocês. Se alguém propusesse para vocês, nós somos reféns, eu acho, sabe, desse ambiente das redes sociais. Se alguém dissesse para vocês, vamos fazer um plebiscito para ver se nós vamos acabar com todas essas redes sociais, o mundo sem elas totalmente, é melhor ou é pior? Nós devemos acabar com elas. Eu não teria dúvida nenhuma de falar que nós devemos acabar com elas completamente. E eu acho que muitas pessoas, talvez a maioria, se sinta oprimida por essas redes, porque elas prometem uma potência e elas nos reduzem à impotência. Elas prometem que a gente vai conseguir se comunicar com todo mundo e elas te obrigam a trabalhar 24 horas por dia, porque o teu trabalho está totalmente interligado, não é nem só o seu patrão. Se cria uma dinâmica em que as pessoas estão o tempo inteiro se obrigando a trabalhar. Isso tem a ver também com um problema maior, que é o problema do capitalismo, que é, quanto mais a gente desenvolve a tecnologia, mais a gente trabalha. Que paradoxo estranho é esse? A tecnologia que deveria poupar trabalho humano está fazendo com que a gente trabalhe cada vez mais. Aí é a questão clássica, né? A produção coletiva, a apropriação concentrada e a desigualdade cada vez maior. Essas tecnologias estão fazendo com que as relações sociais e a própria vida humana seja cada vez mais áspera em vez de ser mais agradável, menos trabalho, menos pressão, tensão, imediatismo, né? Aí, como é que a gente... Eu acho, a gente está tão atrás, principalmente no Brasil, depois de regressão produtiva de tanto tempo, né? A gente está vivendo uma situação em que, por exemplo, as universidades brasileiras não têm controle sobre os dados que elas geram, porque elas transferiram quase sempre, quase em todos os dados, esses dados para as big techs. Mas eu acho que talvez a gente devesse, e o que está ao nosso alcance também, né? Uma coisa é o projeto geral da sociedade. Então, enquanto projeto geral da sociedade, a gente tem que inserir esse tema na pauta política. Nós temos que inserir o tema, e aí eu lembrei, é um tema de duas pernas, né? Aquele teórico, não sei se é norte-americano, Rushkoff, que teve aqui no Brasil,
depois a gente vê o nome dele certinho. Outro dia, semanas atrás, ele estava falando, não é só a regulação é importantíssima, porque na regulação você restringe o que aqueles que estão no poder hoje podem fazer. Isso vale também para a inteligência artificial, que é um problema muito maior ainda. Mas, dizia ele, nós temos que ir além da regulamentação, nós temos que começar a imaginar as plataformas alternativas, as tecnologias alternativas. Porque, é claro, isso que eu falei, nós somos reféns. Nós todos talvez vivêssemos melhor sem essas redes, mas nenhum de nós pode sair sozinho dessas redes. Porque se você sai sozinho, você vira um ermitão. Você se isola de toda a atividade social que está à sua volta. Ou sai todo mundo, ou eu tenho que ficar lá. E o melhor ainda não é sair todo mundo, é todo mundo ficar em redes que sejam de outro tipo, de outra natureza, que estimulem outros valores, outras éticas e etc. Então, uma coisa que eu acho que a gente tem que fazer é pautar esse debate na agenda pública. Isso hoje é um não debate, principalmente no Brasil. Ninguém está discutindo isso. Quando o deputado aqui de São Paulo, Orlando Silva, colocou uma medida muito tímida em votação no Congresso Nacional, houve um terror, foi um terror que o Google fez, que as redes sociais fizeram, e era uma medida muito tímida. E depois, rapidamente, o Arthur Lira aproveitou e defenestrou o Orlando. Então, nós temos que colocar isso na agenda. E, do ponto de vista mais pessoal, nós que não temos mandato, não temos nada, eu não sei. Eu acho que uma coisa que a gente pode fazer é promover, numa escala nova, aquilo que a gente fazia nas faculdades de comunicação, que era a crítica da mídia. Só que não é a crítica da mídia, da velha mídia, da mídia do editor e tal. É a crítica desse sistema, porque não tem um editor para você criticar. É muito louco. E nós estamos só começando, porque esse negócio está aí, essa realidade nova está aí há pouco tempo. E ela entrou de uma forma tão avassaladora, ela entrou, como se fosse um tsunami que está nos afogando. Mas nas nossas possibilidades atuais, eu acho que a gente deve, inclusive nos locais onde a gente atua, colocar esse debate. Suscitar esse debate, olha, a gente não pode, até no ambiente da família, as crianças não podem receber esse tipo de massacre informativo e algorítmico sem crítica. Você precisa estabelecer algumas regras, alguns limites e tal. E nos ambientes em que a gente trabalha, na universidade, por exemplo, começar a estabelecer essa velha crítica da mídia num novo patamar, que é esse, que não é criticar o editor, é criticar o sistema que leva você a receber tal notícia e não receber outra. Só uma coisinha a mais, Paulo. Eu acho que existe, Marina, que eu não respondi. Marina, né? Um tema muito grande, mais especificamente que você falou da ultradireita, que é o direito à comunicação. Claro que nós podemos, enquanto pessoas que somos, digamos assim, anticapitalistas, queremos sustentar esse sistema, fazer a nossa comunicação e aprender a atuar também nessas redes, porque enquanto elas estão aí, não adianta a gente negá-las. Mas do ponto de vista público, do ponto de vista do Estado, é preciso estabelecer, diante dessa ameaça, na política isso é muito claro. Sabe o que está acontecendo na política com essas coisas tipo Cambridge Analytica? Cambridge Analytica não existe mais, mas a tecnologia dela está difundida aí. É a microsegmentação. Você oferece para cada pessoa aquilo que atende ao desejo dela e ao medo dela. Você não faz o debate mais público.
daquilo que interessa para todo mundo. Você vai naquele ponto frágil lá dela. Então, isso atinge a democracia, atinge a comunicação e atinge a democracia. Então, é preciso que o Estado tem poder, mais poder do que nós. O Estado brasileiro não está fazendo nada em relação a isso. É que preciso que o Estado analise esse sistema de comunicação novo que surgiu, analise as consequências sociais e políticas que ele provoca e busque meios de intervir. Nós vamos aplaudir isso? Então tá. Mas não, se nós não queremos simplesmente aplaudir, nós vamos ser críticos, nós vamos estabelecer uma relação de crítica com isso, uma relação autônoma diante disso, então nós temos que ver os efeitos que esse sistema provoca e, se for necessário, o que a gente tem que fazer para contrapor a ele. Você acha que é possível, Antônio, a gente transformar essa internet num instrumento de democracia participativa? Quer dizer, você já deu aqui algumas pinceladas, mas, assim, nós caminhamos na contramão da construção do Estado de Direito. E essas pessoas que estão aí, elas parecem que nós nos incluímos anestesiadas com tudo isso aí. Então, assim, como despertar? Porque as soluções a gente aponta. Por exemplo, essa da universidade. A universidade está distante ainda, porque ela fica falando em crítica da mídia e ela não é mais essa crítica da mídia, já é outra coisa. E hoje, conversando assim com professoras assim, do ensino médio e tal, elas estão totalmente perdidas. O que ainda? Que o celular, que entra na sala de aula, não sabe o que fazer com o celular, né? Então, assim, existe muitos empecilhos, mas, assim, o caminho é possível. Mas por onde começar? Sabe, Vera, dizem que aquilo que é muito difícil não é impossível. Se é muito difícil, se é possível, é impossível. Se é muito difícil, é muito difícil. Acho que nós estamos nesse terreno aqui do muito difícil, né? A gente gosta de traduzir muito e publicar. Amanhã vai sair um outro texto dele, o Bifo Berardi, é um filósofo italiano, marxista não ortodoxo, não sei se vocês conhecem. E ele tem dito, tem escrito uns textos meio pessimistas, aparentemente, mas no fundo acho que não são. E que ele diz, olha, Hitler é fichinha, porque a tecnologia que ele dispunha era muito pequena. Isso que está acontecendo em Israel, o que acontece nas periferias, mostra que o verdadeiro nazismo, ou seja, a verdadeira alienação nossa de tudo o que nos diz respeito, a nossa ultra-individualização, a nossa transformação em pessoas que só estão preocupadas com o interesse próprio, a brutalidade, isso é o fascismo. É você achar que isso é a essência do fascismo, talvez. Nenhum convívio humano construtivo é possível. Nenhuma convivência é possível. Você tem que se associar à gangue mais próxima, à milícia mais próxima. E você tem que ser tão feroz quanto os milicianos, porque tudo é uma permanente guerra de todos contra todos. Aí ele diz que essa é a realidade que a gente está vivendo e a gente não percebe, assim como as pessoas que estavam sob o nazismo clássico não sabiam como elas iam ser vistas anos depois. Aí, mas isso mostra como é difícil a nossa situação. Agora, eu acho que a gente tem que buscar ir tateando em meio a essa dificuldade alternativa. A outra forma é a gente fugir para as montanhas, a gente se isolar numa comunidade perdida no meio do mato e abandonar qualquer ideia de interferir no futuro desse mundo e ficar esperando que o grande tsunami do aquecimento global nos pegue e, de preferência, que a gente morra antes, para não sofrer essa miséria total.
Mas nós não temos essa alternativa, porque pela nossa formação nós temos desejo de influir nos destinos do mundo, como diz, a morte e o destino, tudo estava fora de lugar e eu vivo para consertar. Isso é um desejo que não nos abandona. Então, enquanto não nos abandonar, a gente tem que ir buscando as brechazinhas e a forma de enfrentar esse Leviatã. Qual a materialidade dessas novas experiências que estão surgindo já, que podem ser uma contralinguagem a esse monopólio das informações, da manipulação, etc. Porque uma coisa é o nosso desejo de mudar, que vai ser sempre forte, mas nunca nos sentimos tão impotentes civilizatoriamente como agora. Não sei se você concorda. Concordo, né? Claro. Com uma incerteza tão grande como agora. Então, essa luz no fim do túnel, entendeu? Já existem algumas experiências que podem apontar para uma apropriação mais voltada para o bem comum, vamos chamar assim. Olha, tem, Hamilton, mas são muito localizadas, né? Então você tem, se você olha, tem o cooperativismo de plataforma, tem as pessoas que estão... teve um retrocesso muito grande, se você compara essas duas grandes ondas tecnológicas, né? Nós tivemos a onda tecnológica da internet, que foi uma onda em que os grandes criadores eram pessoas do bem, e não eram grandes empresas, eram pessoas muito ligadas à luta por um mundo novo, por relações sociais novas, o Tim Berners-Lee da internet lá, as pessoas do software livre que tinham uma relevância muito grande. Nós estamos quando você compara isso com a inteligência artificial, que é desenvolvida por mega empresas. Outro dia eu estava entrevistando a Renata Miele, que é do Barão e do CGI, do Comitê Gestor da Internet, e ajudou a criar o Projeto Brasileiro de Inteligência Artificial, agora no Ministério da Ciência e Tecnologia. Se tudo der certo, a gente vai ter uns 15 bilhões de reais durante sei lá quantos anos. Só o investimento que a Microsoft fez na OpenAI, que é lá que faz o ChatGPT, é de 20 bilhões de dólares. E se diz que, também tem uma bolha, tem aí uma oportunidade que está surgindo, se diz que o conjunto dos investimentos que estão em curso na inteligência artificial é de $1 trilhão. $1 trilhão comparado com 15 bilhões de reais, que são 3 bilhões de dólares, você vê a diferença, são uma ordem de 1 para 300, se eu estou calculando direito. Então, agora, por outro lado, também tem a anarquia do capitalismo e os riscos do capitalismo naufragar. Uma das coisas que se debate hoje nas perspectivas econômicas do capitalismo é que essa grande bolha de inteligência artificial não se sabe ainda os produtos que ela vai gerar. E não se sabe se esses produtos vão pagar os investimentos que estão sendo feitos. Então, nós temos que ficar atentos também às brechas que surgem dos escombros, das merdas que essa turma faz. Mas voltando aqui, Hamilton, então tem experiências hoje muito em pequena escala, que eu acho que a gente tem que valorizar, mas a gente tem que ir além. Tipo, a experiência de Araraquara, de construir um sistema de plataformas de aplicativos cooperativa. Tem um livro que saiu aí, que a Fundação Rosa Luxemburgo, inclusive, editou, que é sobre o cooperativismo de plataformas, iniciativas que vão sendo feitas para isso. Eu acho que a gente tem que jogar nas duas pontas, sabe? Na ponta do pequeno, que do pequeno às vezes surgem experiências que podem ser generalizadas, e na ponta do mais geral. Por exemplo, olha, veja só, nós somos totalmente dependentes hoje
das Big Techs americanas. Todas as universidades brasileiras praticamente passaram seus bancos de dados para o Google, que é um crime. Mas, nos BRICS, existem experiências em desenvolvimento muito importantes, principalmente na China e na Índia, de empresas de tecnologia em relação às redes sociais tão capazes quanto as norte-americanas. Aqui, em outras palavras, para dar um exemplo mínimo, a gente usava até 2 meses o sistema do Google. A gente migrou de 2 meses para cá para um sistema chinês não, indiano, que chama Zoho, Z-O-H-O, que eu recomendo muito. Faz tudo o que o Google faz, correio eletrônico, chat, arquivo e tal, e que custa aproximadamente 15% do que o Google nos cobrava. Faz Zorro, Z de zebra, O-H-O. E até o que nos atraiu à primeira vista foi que eles têm gente, têm seres humanos, que por sinal aqui no Brasil é em Florianópolis, que já não diz muito boa coisa, mas são seres humanos, não são máquinas. Você tem uma dúvida, você liga lá, eles te atendem e tal. Mas o negócio interessante é isso, eles te oferecem tudo. Você tem o Zorro Mail, é a mesma coisa que o Gmail. Mas aqui a gente é uma pequena associação, tem contas de 9, 10 pessoas, e essas contas estavam no Google, o e-mail @outraspalavras.net era hospedado no Google. Aí a gente passou para esse Zorro, ele faz as mesmas coisas, com igual ou melhor qualidade, e custa 15% do que o Google. Então, só para terminar, existem alternativas que estão surgindo. Será que não era o caso de criar, no âmbito dos BRICS, uma cooperação? Nós não precisamos adotar a mesma regulação de internet que os chineses adotam, mas nós podemos estabelecer uma cooperação com eles em que eles, por exemplo, nos ofereçam tecnologia, eles possam ter o ganho de estar presentes num mercado que para eles isso é mercado, que para eles eles não estão, e a gente possa, com essa tecnologia, desenvolver os nossos aplicativos. Então, tem soluções políticas, inclusive em grande escala. Não estou dizendo que tem que ser necessariamente essa, mas esse mundo hoje, esse é um mundo de barbárie muito grande, mas é um mundo que a gente nunca pode perder de vista, que o capitalismo está numa crise muito profunda, e que dessa crise muito profunda vão surgir oportunidades, né? Então, a gente tem que trabalhar, eu acho que na escala pequena, porque é onde a gente pode intervir hoje, mas a gente não pode perder a ambição de encontrar as brechas nesse mundo maior que nos permitem fazer coisas maiores. Então, Antônio, é muito boa a tua exposição a respeito dos algoritmos, inclusive porque me permite fazer uma pergunta mais específica. No caso, a gente vê que existe, inclusive, uma dimensão desses algoritmos sendo usados indiretamente ou diretamente como ferramenta de imperialismo, né? Porque você falou até não só da questão dos bancos de dados das universidades, mas todo o debate público, até mundial, salvo algumas exceções, passa tanto por dentro das big techs americanas que você vê hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, as pessoas tomando lado em eleições dos Estados Unidos, como se fosse fazer muita diferença para o resto do mundo, porque, assim, Obama, George Bush, todos eles bombardearam civis inocentes ao redor do mundo, indiscriminadamente. Então, a gente vê algumas reações ao redor do mundo de regimes que você pode ter críticas pontuais aqui e ali, mas que, por exemplo, criaram suas internets estanques. Você vê a China e a Rússia, a China criaram até aquela expressão da grande muralha, a grande firewall da China. A China tem um controle, muito mais do que as pessoas falam do controle interno, mas ela tem um controle do que vem de fora.
A Rússia tem um controle bem específico. Nesse sentido, ela inclusive consegue manter sua internet ativa, mesmo se os Estados Unidos desligarem a internet, porque os Estados Unidos podem fazer isso, desligar a internet mundial. E são alternativas para o global, nesse sentido. Um outro ponto que eu gostaria de perguntar para ti é o seguinte: como tu colocaste, as coisas precisam ser pautadas no debate público para um dia elas acontecerem. E a gente tem um problema que esses algoritmos ajudam não só o imperialismo, mas como as elites locais, a pautarem o debate público artificialmente, ignorando demandas reais da população. Então, para a gente facilitar a criação de uma demanda, a gente não tem que facilitar, inclusive no sentido de dizer, olha, o inimigo é o algoritmo, a gente não tem que explicar muito, porque ele é a raiz do perigo, e a gente iniciar a libertação, digamos, da sociedade a partir da derrubada do próprio algoritmo, de trazer primeiro uma internet sem algoritmo, para depois a gente ver como controlar o que vier depois. Porque sem algoritmo as pessoas pelo menos vão ter uma oportunidade de ver o mundo real, sair da Matrix. Elas vão descobrir que aquele pequeno grupo que elas fazem, que gera tanta informação, não é a maioria da população, por exemplo. Elas vão aprender talvez a respeitar a opinião alheia, saber que elas fazem parte de um grupo de pessoas muito heterogêneo, muito mais do que elas imaginam. Espero não ter complicado demais o final da live. Muito interessante as suas perguntas. A primeira parte, eu só concordo. Por isso que eu falei, inclusive, do BRICS, da Índia, da China. A China, gente, acho que a gente tem que conversar à parte. A China é um outro mundo. Não dá para a gente enxergar o Great Firewall, o Grande Firewall, a partir dos olhos ocidentais, nem dá para a gente enxergar o sistema político chinês a partir dos olhos ocidentais. É uma sociedade que não é regida pela democracia liberal, é uma sociedade que praticamente não tem religião, porque as pessoas têm uma ética que não precisa de uma vida após a morte, não precisa de um Deus. É uma coisa que, para mim, vai muito além simplesmente da direção do Partido Comunista, e a gente deveria estudar muito profundamente. Mas, concretamente, as chances de colaboração com os sistemas que não são dominados pelas Big Techs são muito grandes. É uma das coisas que a gente tem que aproveitar. Eu acho, Pablo, que realmente o que causa toda essa... Não é só o algoritmo, né? Porque é a tecnologia alienada, digamos assim, é a tecnologia que nos controla porque a gente não tem controle sobre ela. Não seria ruim ter um algoritmo que fosse, a meu ver, sintonizado com valores como a colaboração, como o compartilhamento, por exemplo, né? Para que uma rede de 2 bilhões de pessoas possa funcionar, você precisa ter o algoritmo. Se cada um receber tudo aquilo que todo mundo publicar, não adianta. E, por outro lado, algumas redes não têm algoritmo. O WhatsApp não tem algoritmo, mas ele está embebido numa lógica tão grande, que é essa lógica do ultra-individualismo, que aí uma empresa como a Meta se dá o luxo de fazer o Instagram, que é totalmente dominado pelo algoritmo, o Facebook, que é totalmente dominado pelo algoritmo, e o WhatsApp, que não tem algoritmo, mas que talvez teria que estudar. Agora você me provocou, nem pensei sobre isso. Ele é o que mais contribui hoje para espalhar as fake news, porque a ultradireita criou uma tecnologia, uma capacidade de influir no Facebook. É muito engraçado. Isso aí a gente tem que ter mais tempo. Mas tem um cara que vocês forem ver em outras palavras, ele estuda isso, chama Rafael Evangelista, é pesquisador lá da Unicamp. Eles fazem um sistema assim. Eles usam o YouTube, que tem algoritmo, é uma rede social. O WhatsApp nem é uma rede social, né? Eles usam o YouTube, eles criam fake news,
vídeos de fake news em grande volume, e eles combinam isso com o WhatsApp, onde eles difundem esses vídeos, ou seja, eles alimentam as redes da mentira no WhatsApp, e ao fazer isso, eles aumentam a audiência e aumentam a valorização, portanto, a captação de dinheiro por meio do Facebook. Então, eles criam um ecossistema que se fecha, que é circular, se fecha. Então, eu estou totalmente de acordo com você. Se a gente trocar simplesmente... nosso inimigo não é o algoritmo simplesmente, é a tecnologia alienante, digamos assim. São técnicas que são impostas a nós, que nós não controlamos e que, no fundo, nos controlam. Questão de ordem, precisamos despedir, senão fica a sem a gente despedir. Está faltando 5 minutos e aí você vai ficar preso aí. Posso começar a me despedir, então? Mas vamos ver se a gente conversa mais. Muito estimulante essa conversa, gente. Eu estou sempre à disposição. Você tirou da minha boca, eu ia falar exatamente isso. Não esgotou o assunto. Eu teria um monte de perguntas a fazer e o tempo não deu. Antônio, muito obrigada pela sua participação aqui no canal. Para nós é uma honra receber uma pessoa como você, com o seu histórico de vida, agregou muito. Nossa, gratidão. Volta de novo, volta mais vezes. Eu acho que, agradecendo também ao Antônio, já tivemos muitas participações coletivas, né, Antônio, em muitos lugares, e no Polis mesmo, no Metamorfose, etc. É uma alegria te reencontrar, né, com um tema tão central. Eu vejo que as questões que você levantou são fundamentais não só para a ampliação da democracia, mas para a ideia do bem comum, a ideia do bem viver, né, que é o centro da nossa conversa, né? Porque há uma necessidade de transformação dessa pauta, não apenas uma pauta pública de governos, né, mas uma pauta da cultura, né, a transformação cultural da sociedade. Tão importante quanto as mudanças climáticas são a comunicação, né, que manipulam pessoas e criam coisas artificiais, etc., como a gente viu. Estamos aí frente às eleições municipais, né, onde essas tecnologias vão influenciar bastante no desejo do eleitor, de que país, de que localidade que desejam, etc., que não deu para conversar aqui, mas seria importante, pelo menos, registrar. E eu tenho uma sugestão para você, como jornalista, que é tão próximo dos temas candentes e importantes, fundamentais, que pense um artigo, no outras palavras, sobre a questão da tecnologia e do bem viver, né? Sobre essa relação da tecnologia e do bem viver, né? Porque as pessoas estão carentes disso, né? Porque se discutir a melhoria da democracia, a melhoria do desenvolvimento, etc., esses temas já estão batidos. Mas como que é possível recuperar um bem viver, a saúde mental das pessoas, o equilíbrio psíquico, o equilíbrio das informações, o compartilhamento? Hamilton, isso aí é o próximo capítulo. É a próxima vez que o Antônio vai voltar, porque não tem aqui... Não, mas eu sugiro que ele faça um artigo, no outras palavras, que ele pense sobre essa relação. Como que se dá essa relação hoje? Que eu acho que é um tema muito quente. Né? Ótimo. Sim, Pablo, você vai falar alguma coisa? Pedir? Pablo? Está avançando o horário, gente. Ele tem tempo limitado. Pablo, então... Serei rápido. É o seguinte, achei a exposição espetacular, eu sinto muita falta desse nível de lucidez na esquerda hoje em dia. Espero que volte com cada vez mais força esse nível de lucidez, de percepção da realidade que tu tens. Se generalize na esquerda como um todo e na sociedade, de maneira geral. Muito obrigado, espero contar com tua presença em outras oportunidades. Professora, por favor.
dizer, eu estou até intimando aqui, viu? Já saindo aqui, porque o Antônio precisa voltar. E aí, essa parte do bem viver, que não esgotou nada. Tem muita coisa, muito assunto. Aí a gente marca, dependendo do seu tempo, um outro momento, que realmente foi riquíssimo esse momento. Quanta coisa eu aprendi, né? E essa troca que a gente sente necessidade, que a internet Vera, não nos além da proporciona. empatia, Vera, Empatia. além da empatia, que faz a diferença. A empatia da simpatia. Obrigada, Sônia. Hoje obrigada. Não vai perder seu horário. Deixa eu me despedir também. Eu acho que o bem viver e o comum são chaves mais gerais ainda para a gente superar, porque o nosso problema não é só de comunicação, o nosso problema é de civilização. E o comum, eu acho que diante da crise, já que estamos estourando o tempo, diante da crise do trabalho, o trabalho não é mais capaz de enfrentar as relações do capital como era antes, porque o trabalho está muito fragmentado. A nossa grande alternativa é o comum. Eu gostaria muito de conversar com vocês sobre isso. Eu gostei muito, me senti muito estimulado. Perdoem, na primeira fala eu falei demais, mas foi um prazer mesmo de coração estar com vocês. Gostaria de voltar. Eu tenho o contato da Vera e do Hamilton. Se vocês puderem me passar depois o contato da Marina e do Pablo para a gente ficar em contato também, vai ser um prazer. Muito obrigado, gente. Mas que menina! Que legal! Muito bom te ouvir.